O testemunho da dona Iracema foi um ótimo gancho para a pergunta inicial que eu tenho para a pregação hoje. Vocês têm um papelzinho aí na cadeira de vocês? Quem não tem, procure nas cadeiras ao redor. Esse papel é para que vocês respondam a uma pergunta. Se vocês não conseguirem responder, talvez agora, no início da pregação, vocês têm a pregação toda. Para se surgir alguma coisa, se vocês pensarem em algo, se Deus falar, olha, acho que aqui é um ponto interessante, para que vocês escrevam. Quem não trouxe lápis, caneta, tem alguns ali na mesinha na entrada. Mas também dá para partilhar com os irmãos do lado. E a pergunta é: o que tem te angustiado na vida? Já que a gente ore? Alguém respondeu aqui tudo? Se o papelzinho não for necessário, aí você tem os papelzinhos sobrando nas cadeiras, vocês podem pegar outros. O que tem te angustiado? O que hoje te causa angústia? Sinta liberdade para escrever isso. O irmãozinho do lado, não fica olhando o papelzinho do outro, para que tenha total liberdade para escrever. Escreva. O que tem te angustiado? A dona Iracema compartilhou que quando eu fui fazer uma visita na casa dela, via algo que a angustiava e nós oramos por isso, e ela pôde dizer, isso não me angustia mais. Muitas coisas podem gerar essa angústia, esse sentimento bem pesado dentro do coração. Muitas coisas podem inquietar a gente, nos inquietar de tal forma, a tal ponto, que elas tiram a nossa paz, elas tiram o nosso sossego, elas tornam até a respiração mais difícil. Muitas coisas podem nos inquietar a tal ponto da gente não conseguir mais dormir direito. Da gente dormir e acordar mais cansado ainda. Coisas podem nos inquietar e pesar sobre os nossos ombros, como se a gente tivesse o tempo inteiro carregando um milheiro de tijolo nas costas. Ou podem nos angustiar a tal ponto de ter aquele aperto no coração que parece que alguém está apertando dentro de você e você não sabe o que fazer para aquilo parar. A angústia ela pode agir no nosso corpo físico, de várias formas. O que então está te angustiando agora? O papelzinho é teu. Se precisar de mais, é só procurar. Mas escreve, vai escrevendo. Coloca isso para fora. O que está te impedindo de viver uma vida verdadeira, uma vida que tem sentido e que tem um propósito? Nessa semana, quando a palestrante do chá me enviou mais ou menos, a gente conversou sobre a palestra e tal, ela me enviou aquilo que ela deseja falar no chá na próxima semana. E eu fiquei pensando, nossa, quanto tempo eu não ouço essa frase, porque tem um livro que chama Uma Vida com Propósito, que é muito interessante para estudar. Eu fiquei pensando, faz tempo que eu não ouço essa palavra, né? Essa referência, viver com propósito. E aí, quando ela trouxe isso me chamou de novo a atenção. O que está sugando as suas forças e te fazendo desistir de tudo? O que está te transformando numa pessoa que nem você mais se reconhece? E daí você pensa, nossa, no passado não era assim. Eu não era assim. E eu não sei como é que eu faço para voltar a ser aquela pessoa que eu era antes. Eu era mais feliz. Eu gostava muito mais. Mas eu não tenho mais forças. O que te angustia? Jesus nos traz uma ordem diante disso. Que o coração de vocês não fique angustiado. Jesus fala isso. Que o coração de vocês não fique angustiado. Jesus está dizendo para você e para mim, esse coração pesado,
esse fardo que você vem carregando, essa vida sem sentido e sem paz, está na hora de entregar. Pois ele mesmo diz, não fiquem assim. Não fiquem angustiados. Ou seja, não viva assim, não foi para isso que eu te chamei, não foi para isso que eu te criei. Não foi para isso que eu morri na cruz. Para você ter uma vida de angústia, de peso, de cansaço. E daí a gente pode olhar para Jesus e falar assim, como? Você tem a fórmula, Jesus? Para obedecer esse teu mandamento? Como não ficar angustiado? Como não ficar assim inquieto, se a gente não sabe o que vai ser do dia de amanhã? Como não ficar angustiado se a gente fica com medo o tempo inteiro de qual vai ser o nosso futuro? Porque está tudo tão estranho. São tantas ameaças ao nosso redor. Como não ficar angustiado quando a minha família parece que está desmoronando? Como, Jesus, não ficar angustiado quando a minha casa, o meu lar, não tem mais paz? Como, Jesus, não ficar angustiado quando eu posso ser demitido a qualquer momento? Quando eu não sei se eu vou ter o sustento e o alimento para minha família? Como não ficar angustiado quando o meu corpo não quer mais sair do sofá? Quando parece que as minhas forças se acabaram? Como não ficar angustiado quando eu não tenho mais vontade de fazer absolutamente nada e ficar escondido dentro do meu quarto, na frente da minha TV ou na frente do meu celular? É a única coisa que eu dou conta de fazer. Como, Jesus, não ficar angustiado? Como, Jesus, obedecer a Ti? E o que Jesus responde a isso? Agora sim, vamos abrir o texto bíblico em João 14, versículo 1. Que é o versículo onde Jesus começa falando, não fiquem angustiados. João, Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. João 14, 1 ao 11. No início agora nós vamos ler do 1 ao 4. Eu vou ler hoje na linguagem Almeida atualizada, que é a da Bíblia do Discipulado. Talvez seja um pouquinho diferente de alguns. João 14, 1. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não fique angustiado, mas creia. Creia no Pai, que tudo fez, que tudo criou, e no Filho. Jesus está falando isso diante dos seus discípulos, já vai indo para o finalzinho do Evangelho de João, para o momento da crucificação. Ele está preparando os discípulos para a sua ida, para a sua subida aos céus junto com o Pai. E ele diz assim, que o coração de vocês não se angustie. Ele sabia pelo que os discípulos iam passar. E ele fala, vocês creem em Deus. Porque os discípulos, como judeus, conheciam o Antigo Testamento, conheciam a lei e criam no Deus de Israel. Ele fala, creiam também em mim. Eu vou para a casa do Pai, eu vou para Deus. E eu vou preparar um lugar para vocês, mas eu vou voltar. Como
Como não ficar angustiado então? Jesus vai dizer, creia. Creia no Pai e também em mim. Creia em mim, pois eu tenho uma morada para ti. Se a nossa fé fosse do tamanho de um grãozinho de mostarda, Jesus também vai dizer em outro texto. Pensa na angústia que você já teve, que você tem. Eu sei das minhas. Se a minha fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, essa angústia não existiria. De verdade, não existiria. Se eu conseguisse crer, como Jesus está dizendo aqui, meu coração não ficaria angustiado. Não ficaria. Porque uma certeza tão grande, Jesus está dizendo, minha filha, minha querida, não faz sentido isso tudo que tu está segurando dentro de ti, esse peso que tu está carregando. Todo o peso que precisava ser carregado, eu já carreguei na cruz por ti. Como então não ficar angustiado? Crendo. Primeiro, como crer então? Como crer? Primeiramente, sabendo que Jesus não nos deu apenas essa vida para viver. Jesus não deu só os anos que a gente passa rápido aqui. Não, porque isso aqui é passageiro e pequeno, e isso é uma das coisas que às vezes nos angustiam, né? Diante de doenças, diante de sofrimentos, diante de medo de perca. E Jesus diz, não fiquem angustiados, porque é uma morada eterna, que eu preparo para vocês. Crer nisso primeiramente, já elimina boa parte das angústias da nossa vida. Talvez as que nos assombram nos momentos mais difíceis da vida, como a morte, o sofrimento, a despedida. Ele fala, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Ele está dizendo, há espaço suficiente, meus filhos, meus amados, onde todos nós vamos habitar. Uma morada eterna, onde nós estaremos seguros, que Ele mesmo prepara para nós. E essa morada tem um caminho, tem uma trilha, digamos assim. Jesus conhece essa trilha por quê? Porque Ele fez essa trilha. Ele diz, eu vou, e eu vou preparar tudo. Mas eu volto para buscar vocês. Ou seja, Jesus está dizendo, esse caminho para o Pai, eu conheço, eu vou fazer através da cruz, da morte, da ressurreição. Mas não se desesperem. Lembra do primeiro versículo, não fique angustiado, porque eu vou voltar. Vocês não vão ficar sozinhos. Mesmo que todos ao redor abandonem vocês, mesmo que a solidão amedronte o coração de vocês, vocês não estarão sozinhos. E eu vou voltar. Nessa conversa de Jesus com os discípulos, a conversa então que acontece um pouco antes da crucificação, nessa parte Jesus fala como se ele fosse fazer o caminho, né? Eu vou e eu volto, ou seja, ele vai trilhar um caminho. E aí no final ele diz assim, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Aí os discípulos pensam, hã? Será que a gente conhece? E aí o nosso querido Tomé, que é aquele assim mais cético, que precisa de tudo muito explicado para crer, ele olha para Jesus e fala assim, versículo 5. Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho, então? Ele fala assim, mas a gente não sabe nem do que você está falando. Como assim você vai para a casa do Pai? Aonde fica isso? Para onde você vai? Parece que Jesus está jogando um verde justamente para provocar eles. Fala assim, bom, ele faz todo um discurso, e Jesus é muito bom nisso, né? A didática de Jesus é sensacional. E aí ele joga um verde e fala assim, mas vocês sabem o caminho. E daí eles, não sabemos o caminho.
A gente nem sabe para onde você vai. Como é que a gente vai saber o caminho, então? Não dá para colocar no GPS se a gente não tem o endereço, Jesus. Eles ainda não sabiam que caminho era esse, o que Jesus estava tentando ensinar. E daí Jesus responde para Tomé, e aí Jesus muda a lógica. Na resposta, Jesus não fala mais, eu vou fazer um caminho, eu vou trilhar um caminho. João 14,6 diz assim, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eles conheciam o caminho? Sim, eles conheciam Jesus. Então, eles conheciam, mas eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Aqui, Jesus muda a lógica, dizendo assim, ele não fala mais, eu vou fazer um caminho para chegar até o Pai. Ele fala, eu sou esse caminho. Eu sou o GPS. Eu sou aquele que pode levar vocês para o Pai. Eu não vou apontar um caminho para vocês. Eu não vou mostrar o caminho para vocês chegarem até o Pai. Eu sou esse caminho. Se vocês estão fora de mim, se vocês não me têm, vocês não têm o caminho. Vocês não vão chegar ao Pai. Não tem como colocar no GPS. Eu sou o caminho de Jesus para Tomé. E aí aqui Jesus cita um dos versículos talvez mais conhecidos da Bíblia, do Novo Testamento pelo menos. E ele fala de 3 eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Na semana passada o pastor Irno nos lembrou que o grande eu sou, que diz a Moisés, eu sou o que sou. Esse Deus Pai se revela durante todo o Antigo Testamento, dizendo para o povo de Israel várias referências do que ele é para esse povo. Mostrando ao povo que tudo que o povo necessita, tudo que o povo precisa para viver, está em Deus. Porque tudo Deus é. Tudo aquilo que faz sentido. E aí Jesus faz uso desse eu sou de Deus Pai para dizer para os discípulos, eu sou o caminho. Tu não está entendendo, Tomé? Tu não sabe para onde eu vou? Tu não conhece o caminho? Mas você me conhece, Tomé. Então, eu sou o caminho. O que significa? Eu sou o caminho. Primeiro, que não existe outra forma de ser salvo. Não existe outra forma de chegar a Deus, apenas por Jesus. Se Ele é o caminho, é por Ele, através dEle, por meio dEle, que nós chegamos até o Pai. E isso pode ser muito óbvio para quem já tem uma caminhada de fé mais longa, mas isso não é óbvio para muitos crentes, para muitos cristãos. Porque muitos têm crido hoje em dia que vários caminhos levam a Deus. Não. Jesus diz, eu sou o caminho. Estando fora de mim, vocês não têm o caminho. Vocês não chegam ao Pai. É apenas por Jesus. Eu sou o caminho significa o quê? Segundo, que o mundo vai nos oferecer outras opções. Por isso Jesus já alerta para nós não cairmos nesses outros caminhos que vão nos oferecer. Outros caminhos a trilhar. Por quê? Porque além de ser o caminho, ele também diz, eu sou a verdade e a vida. Então, estando nele, estando nesse caminho, nós estamos no caminho que é a verdade, o caminho verdadeiro, e que leva à vida. Estando em outros caminhos, nós estamos no caminho, em caminhos mentirosos que levam à morte. É assim que funciona. Qualquer outro caminho fora de Jesus é mentiroso e leva à morte.
Terceiro, o que significa eu sou o caminho? Que nós não devemos buscar caminhos pela nossa própria força. Que nós não vamos conseguir nos salvar dessas angústias que nós temos, dessas situações de perdição que nós estamos, fora de Jesus. A gente não vai conseguir resolver essas cargas, sair do sofá, sair da cama. A gente não vai conseguir tirar esse peso sobre os ombros por conta própria. Podemos até fazer anos de terapia, mas essa angústia, meus queridos, só estando no caminho que leva à vida. Jesus diz também, eu sou a verdade. Tomé, eu sou a verdade. Ele não fala, eu sou uma das verdades, ou uma verdade. Não, ele fala, eu sou a verdade. E essa afirmação, para quem anda pelos meios universitários, por exemplo, nós temos professores universitários aqui em nosso meio essa noite. Mas, se você cita de uma universidade que existe uma verdade absoluta, isso pode ser um sério problema hoje em dia. Por quê? Porque muito se diz que a verdade ela é uma questão relativa. Ela é relativa, ela muda. E Jesus está dizendo, não, eu sou a verdade. Ele se coloca como absoluto. Ele não se coloca como uma das. Ele não diz, eu sou a verdade para aqueles que creem. Eu sou a verdade para os cristãos. Eu sou a verdade para o povo de Israel. Não, ele é a verdade para o mundo. Ele é a verdade da nossa existência. Uma verdade absoluta. Sendo a verdade, ele também é o único que permanece. O que significa isso? De tempos em tempos, verdades são levantadas nesse mundo e com o passar do tempo elas desaparecem. Diferente de Jesus, que por ser a verdade, permanece eternamente e jamais cairá no esquecimento. Mesmo sabendo disso, nós precisamos refletir para quantos de nós Jesus tem sido a verdade. A gente precisa ser sincero. Nós temos crido nas verdades do mundo e confiado mais nas palavras de pessoas do que na verdade, que é Jesus Cristo. Nós temos sido moldados, a nossa vida tem sido muito mais moldadas por verdades desse mundo do que pela verdade de Jesus Cristo, que nós encontramos nos evangelhos, na palavra. Quer uma prova disso? Nós vemos um monte de vídeos de frases de efeito. A gente ouve pregadores, filósofos, influencers, famosos, jornalistas, políticos com as suas frases de efeito e a gente acha aquilo sensacional. Nossa, isso aqui é verdade. A gente acha aquilo máximo. Nós acreditamos naquilo e nós tomamos aquilo como verdade para a nossa vida. Todos nós gostamos disso. Sabe aqueles videozinhos que mandam pra gente de impacto com frases tipo ou aquelas frases bem colocadas numa imagem bem legal assim? E aí embaixo tem um autor, um filósofo, um historiador, um jogador de futebol, um jornalista, um influencer. Mas, e Jesus? O quanto nós temos ido a Jesus, ido à fonte, para encontrar o que de fato é verdade? Essa é uma frase de efeito de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assinado embaixo, Jesus Cristo. O quanto nós temos, o quanto a gente tira tempo para garimpar as escrituras e entender ainda mais sobre o que é verdade e sobre o que não é verdade. O quanto nós temos olhado para os textos bíblicos, para os evangelhos, para Mateus, Marcos, Lucas e João, ouvido ali o que Jesus fala, ler o que Jesus fala e pensar, o que isso confronta as verdades desse mundo?
O quanto Jesus tem sido uma verdade aplicada na nossa vida diariamente. Diariamente. A gente se enche de outras verdades que vêm através de outros ambientes que a gente passa, tanto por redes sociais, por internet, por jornais, por escola, por qualquer outros lugares. E não se enganem. Quando a gente conversa um pouco com quem está na escola, ainda com os adolescentes principalmente, a gente se assusta com as verdades que eles têm ouvido dentro dos ambientes escolares. Será que nós estamos sabendo conversar com eles para que eles aprendam a olhar para a Bíblia e confrontar as verdades desse mundo a partir de Jesus Cristo, que é a verdade, o caminho que leva para a vida? Sem falar que, por ser a verdade, Jesus nos confronta muito. Ele confronta quem nós somos, pois em nós há muitas mentiras. Muitas mentiras. Mentiras que muitas vezes a gente nem sabe, nem percebe, mas que conduzem nossa vida e nosso modo de agir. Eu gosto muito do processo do discipulado, porque por mais que ele seja difícil, viver um discipulado genuíno é uma coragem. Por quê? Porque começa de mexer com uns negócios que você fala assim, não tinha necessidade. Não tinha necessidade. Né? Você pensa assim, para que eu nem sabia disso até o presente momento? É tipo isso. Cada encontro de discipular parece que um problema novo surge. Não. Quando a gente vai estudando a Bíblia, quando a gente vai estudando a verdade, a gente vai descobrindo as mentiras que há dentro de nós e que a gente nunca percebeu que eram mentiras. Eu vou citar aqui algumas frases que nos acompanham, às vezes, uma vida inteira, que vem lá da nossa criação, lá da nossa formação, e que quando a gente confronta elas diante de Jesus, elas se tornam mentiras. Como, por exemplo, verdades que ficam martelando lá na nossa cabeça. Você é o que você faz, então faça muito para que você seja alguém. Para Jesus, a gente não é o que a gente faz. Ele nos criou. Não depende do que a gente faz o amor dele. Isso é uma mentira que nos impede, às vezes, de entregar nossa vida a Jesus. Outra frasezinha que às vezes fica martelando na nossa cabeça. Você só será amado se merecer ser amado. Você precisa se esforçar para receber amor. Quantos de nós tenta se esforçar para merecer o amor de Deus? Quando a cruz diz, você nunca vai merecer. Mas eu te amo. Incondicionalmente. Não precisa tentar merecer. Outra mentira que está às vezes na nossa cabeça. Muitas crianças ouvem isso. Você é um erro. Ninguém te ama. Tem crianças que crescem ouvindo isso. Você é um acidente. Você não deveria ter sido gerado. Sabe quanto isso pode destruir a vida de uma pessoa? Ninguém é um erro para Deus. Você é uma pessoa indesejada. Nem seus pais queriam você. Eu não sei quem de vocês foi gerado numa situação complicada, no sentido, os pais não estavam esperando, eram só namorados, coisas assim. Às vezes os pais nem precisam dizer essa frase, mas a gente cresce com essa frase na cabeça. Eu tive por alguns momentos essa frase na minha cabeça. Não porque eu não era, meus pais já eram casados, mas eu vim num momento muito difícil da vida deles. Em algum momento eu fiquei sabendo disso. Eles nunca me disseram nada assim. Mas algumas vezes eu chorei pensando, eu não devia ter nascido. Jesus precisou transformar isso em mim, dizer, não, teus pais te amam e eu te amo ainda muito mais. Eu te planejei. Outra mentira.
Você não vai dar em nada. Você não vai dar certo na vida. Quantas pessoas são destruídas porque na cabeça delas é isso que está sendo falado. Não pelas pessoas, às vezes é ela mesma. Por alguma situação, por alguma coisa que ela passou e aí ela pensa, eu não presto, eu não vou dar certo, eu não sou bom o suficiente. E aí Jesus diz, sim, para mim você é bom. Por quê? Porque tem bondade em você? Não. Porque a partir do momento que eu habito em você, eu transformo a tua vida. Eu te planejei. Outra frase, você é um inútil. Ou, virando a chave para um outro extremo. Alguns têm isso. Você é melhor do que os outros, portanto não se importe com os outros. Talvez essa é a frase que está mais na nossa cabeça. Não, você é melhor, você nem precisa ligar para aquilo. Você nem precisa se importar com esse tipo de pessoa. Quando Jesus diz, ama o teu próximo como você ama a si mesmo. Ou outra frase, você não precisa amar o próximo porque você é superior a ele. Existem muitas mentiras que estão no âmago do nosso ser, que estão lá dentro da gente e que a gente às vezes nem percebe. Que Jesus precisa colocar luz. E aí quando isso vem para fora, isso vem rasgando. Às vezes dá vergonha, às vezes destrói, mas é só quando isso vem para fora, quando a gente entende isso, que Jesus começa a trabalhar, curar, nos libertar. São tantas as frases da nossa mente que ficam ali martelando e elas moldam a nossa vida. Essas mentiras dentro de nós, elas moldam a nossa forma de agir com os outros. Porque, por exemplo, se a frase que fica martelando na sua cabeça é você é o que você faz, então, para ser amado, você tem que fazer muito. Então você faz, para que as pessoas te amem. E aí você tem medo de que as pessoas não te amem pelo que você é, mas sim pelo que você faz. E daí você não pode mostrar quem você é. Você tem que fazer para que os outros gostem de você. Isso é uma escravidão. Isso leva pessoas a doenças. Isso nos derruba. Isso nos cansa na vida. Porque em algum momento isso perde sentido. Porque é uma mentira. Não é fácil quando a gente descobre essas angústias que estão dentro da gente. Não é fácil quando a gente precisa lidar com o que realmente está dentro de nós. Mas quando Jesus vai se tornando a verdade para nós, é libertador, é grandioso, é maravilhoso, é prazeroso. Até porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele também é a vida. Ele não mexe nisso para nos destruir, Ele mexe nisso para curar. Ele mexe nisso para gerar vida, aonde já estava gerando morte. Aonde estava destruindo a gente. Cada uma dessas mentiras, elas nos aprisionam, elas derrubam as nossas forças, a nossa vontade de viver. Elas nos impedem de ter relacionamentos saudáveis. Porque ou você é escravo desses relacionamentos, ou você se julga superior a eles. São extremos. Mas quando a verdade entra, dissipa toda a mentira, então a vida novamente em mim, a vida no meu coração. O grande eu sou nos liberta e nos traz vida, porque Ele é vida. Jesus não possui a vida para nos dar. Não é como algo que Ele segura nas mãos e entrega para a gente. Não, Ele é a vida. Então, se fosse para entregar algo, o que Ele entregaria? O que Ele entregou?
Ele mesmo. Ele se entregou para nos dar vida. Ah, Jesus, mas eu quero isso de você. Eu quero aquilo de você. Não. Você tem que querer Jesus. Entende? Vai muito além. Jesus não é aquela pessoa que entrega as coisas para você. Ele está se entregando. Ele não te dá o caminho, ele é o caminho. Ele não te mostra a verdade, ele é a verdade. E ele não te presenteia com a vida, ele é a vida. O presente é ele mesmo. É o próprio Jesus. Não dá para querer de Jesus a vida e deixar Jesus de lado. Não, eu quero a vida eterna, eu quero as coisas boas, eu quero as bênçãos, mas eu fico aqui vivendo a minha vidinha e as minhas escolhas e com as minhas mentiras e com os meus caminhos que levam para tudo quanto é lugar de morte. Mas quando eu precisar, Jesus, eu volto para pegar aquilo que eu quero. Não é assim que funciona. Jesus está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que permanecer nele. Vamos continuar o texto do versículo 7 ao 11. Se vocês me conhecerem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus respondeu, há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos por causa das mesmas obras. É difícil de crer. É difícil de crer. Para os discípulos também era. Agora quem questiona Jesus é Filipe. Mesmo caminhando com Jesus e conhecendo ele fisicamente por 3 anos, eles não estavam entendendo o que Jesus estava querendo dizer. E aí Jesus fala, se vocês não conseguem crer, olhem para as obras que eu fiz. Jesus está dizendo assim, eu fiz todos aqueles milagres na frente de vocês, eu curei pessoas, eu multipliquei pães, eu acalmei tempestade. Como vocês ainda me pedem para ver o Pai? Jesus está falando, se vocês olharem para mim, vocês vão ver o Pai. Se vocês olharem para mim, vocês vão conhecer o grande eu sou. O eu sou o que sou. Creiam em mim, porque quem me enviou foi o Pai. Creiam no Filho, porque o Filho é o caminho, a verdade e a vida. É Ele quem nos leva ao Pai. Agora, meus queridos, para aqueles que escreveram no papelzinho, o que tem te angustiado? Eu peço que vocês deem uma olhada nesse papel. Quem não conseguiu escrever, se ainda quer um tempo para escrever, quem não tem nada para escrever, não escreve. Mas se tem algo que tenha te angustiado, se alguma dessas frases de mentira que eu citei, se quando eu falei elas, aquilo fez sentido para você, se tem algo que tem te gerado medo, algo que tem tirado as suas forças, escreve isso nesse papel. Isso tem te impedido, olha para esse papel agora e lê. Isso tem te impedido de conhecer o Pai? Isso que você escreveu tem te impedido de olhar para Jesus? Essa tua angústia
tem te impedido de ter a vida que Jesus diz que Ele é? As angústias do teu dia a dia têm te impedido que Jesus seja o caminho, a verdade e a vida que habita em você? Pensa comigo. Uma pergunta que a tia Elza relembrou essa semana na célula e que nós fazemos no processo do discipulado. Se você conhecesse esse grande eu sou mais profundamente, o que isso mudaria na sua vida? Como eu sabia que eu ia estar aqui em cima e não ia conseguir escrever meu papel, eu já escrevi meu papel antes. E quando ela perguntou isso, quando no processo discipulado perguntou, eu pude responder, olha, se eu confiasse um pouco mais no grande eu sou, isso aqui não seria angústia para mim. E eu tenho orado e clamado e falado, Senhor, eu quero confiar mais em Ti, para não ser mais angustiado por essas coisas. Para que isso não me paralise mais, para que isso não me impeça mais de viver essa vida plena, alegre, como nós cantamos lá naquela primeira música, com essa alegria que contagia. Então é hora de entregar isso a Cristo, de abandonar aquilo que é mentira, que tem matado o seu amor por Jesus e a sua fé. Ele é a vida e Ele está de braços abertos para te receber, para te mostrar o Pai. Então entrega essa tua angústia e clame pelo perdão de Deus. Enquanto o Ministério de Música vai entoar um hino, nós queremos fazer isso de forma livre. Se você tem o desejo, se você conseguiu escrever algo, e se você tem o desejo de, como uma confissão de pecados, como um momento de entregar isso diante de Jesus, de uma forma figurativa, de uma forma também simbólica, nós queremos trazer isso aqui diante da cruz. Devagar, sem pressa, sem tumultuar, vem um, vem outro. Rasga esse papel, amassa esse papel, destrói esse papel e pensa, Jesus, eu quero entregar isso diante de Ti. Eu quero aprender a confiar. Isso vai resolver todos os meus problemas, Daline? Trazer um papel aqui? Não. Mas é um passo que para a gente às vezes é importante. Caminhar esses passos, orar. E orando, entregando para Jesus, falar assim, Jesus, isso já tem me angustiado há anos. Ninguém sabe, eu não consigo tratar, eu não consigo falar. Mas é um começo. Para que durante toda a semana você ore por isso. Para que durante toda a semana, quando lá na célula você for perguntado de novo sobre isso, você consiga compartilhar com seus irmãos como você tem dado pequenos passos para se libertar dessa angústia. Através da oração, através da leitura da palavra, através de se entender e entender quais são as mentiras que estão na tua mente. Então, durante esse próximo hino, sinta-se livre, com calma, sem tumulto. Traga o teu papel aqui. Quem se sentir à vontade, quem se sentir com isso no coração.